Meu nome é Paula Nunes. Tenho 27 anos e sou primeiro-tenente das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos. Depois de 9 meses em um lugar onde o som de tiros era a trilha sonora diária, tudo que eu queria era ouvir o rangido e o estalo familiares da porta de tela da minha casa em Concord se fechando atrás de mim. Mas, em vez disso, ouvi a voz da minha mãe, tão fria quanto o gelo do Rio Charles em janeiro. A partir de hoje, você é uma estranha para nós. Não volte mais. Meu pai estava logo atrás dela, em silêncio. Os braços cruzados como uma sentinela guardando sua cruel decisão. Uma risada escapou dos meus lábios, um som entrecortado e trêmulo. Uma estranha? Sou sua filha. Mas a pesada porta de carvalho se fechou com força antes que as palavras pudessem sair da minha boca. A tranca se fechou, tão definitiva quanto um tiro. Abandonados no gramado bem cuidado da minha própria casa, eles não faziam ideia de quão perigosa e estranha que acabaram de criar poderia ser. Conte-me de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se você já se sentiu um estranho em sua própria casa. Esta história é sobre como uma soldada renegada usou suas habilidades para retomar o comando. O clique da fechadura ecoou no silêncio repentino da rua suburbana. Por alguns segundos, não me mexi. Não conseguia. Minha mochila, pesada com 9 meses da minha vida amontoados em lona, de repente pareceu cheia de chumbo, me puxando para a grama perfeitamente aparada. Um zumbido agudo começou a ecoar em meus ouvidos, um fantasma familiar do meu tempo no exterior. Mas, desta vez, era mais alto que o farfalhar silencioso das folhas de outono. Era o som da separação absoluta. Minha mente, treinada para avaliar e reagir, estava congelada. Eu quase esperava que a porta se abrisse novamente, que o rosto da minha mãe se abrisse num sorriso e que ela dissesse: brincadeira. Bem-vinda de volta. Não era brincadeira. A aldrava de latão polido me encarava, indiferente. Olhei para cima e meus olhos encontraram a janela do meu antigo quarto no segundo andar. Eu quase conseguia vê-las através do vidro, as tênues estrelas verdes que brilhavam no escuro que eu havia colado no teto quando tinha 8 anos. Uma pequena galáxia que cuidou de mim por toda a minha vida. Agora, a casa inteira, o lugar que abrigava cada joelho ralado, cada manhã de Natal, cada conversa noturna, parecia tão estranha e hostil quanto um posto avançado inimigo. O objetivo da missão havia mudado repentinamente de voltar para casa para sobreviver àquilo. Dando um passo trêmulo para trás, meus calcanhares afundando no gramado macio, virei-me para minha velha picape estacionada no meio-fio. Foi então que vi a elegante BMW preta entrar na garagem. Meu irmão, Daniel. Ele diminuiu a velocidade até parar, a janela do passageiro deslizando para baixo com um zumbido suave. Ah, ei, você voltou, disse ele. Sua voz era monótona, desprovida de qualquer calor ou surpresa. Seus olhos não desgrudavam da tela brilhante do celular. E aí? Uma onda desesperada de esperança me percorreu. Ele era meu irmão. Ele explicaria. Ele seria meu aliado. Mamãe e papai, eles acabaram de me expulsar, Daniel. Ele finalmente ergueu os olhos do celular, com uma expressão que misturava leve irritação e tédio. Deu de ombros, um gesto tão casual que pareceu um golpe físico. Você deve ter feito alguma coisa então. Ele engatou a marcha. De qualquer forma, vou entrar. Está ficando frio. Observei, sem palavras, enquanto ele entrava na garagem. A porta automática começou sua lenta e rangente descida, uma cortina de metal cinza se fechando no ato final do meu pertencimento. Fechou-se com um baque surdo, uma segunda porta batendo na minha cara em 5 minutos, extinguindo o último resquício de esperança dentro de mim. A crueldade casual dos meus pais foi uma ferida limpa, um corte rápido e cortante. Mas a indiferença de Daniel, essa sim, foi um veneno purulento. Doeu mais. Finalmente cheguei à minha caminhonete. O cheiro familiar de café velho e estofamento desgastado era um estranho conforto em um mundo que acabará de virar de cabeça para baixo. Afundei no banco do motorista, o vinil frio grudando na minha pele.
O ar lá dentro parecia denso, pesado, difícil de respirar. Meu treinamento, meu instinto, gritavam para que eu encontrasse apoio, para estabelecer uma linha de comunicação. Minhas mãos, agindo por conta própria, encontraram meu celular. Rolei os contatos, meu polegar pairando sobre um nome: Sarah, minha melhor amiga desde o ensino fundamental, a única pessoa fora daquelas paredes que conhecia as rachaduras no retrato perfeito da família Nunes. Apertei o botão de ligar. Tocou 2 vezes antes que ela atendesse. Pai. Sua voz estava hesitante, tensa, não o cumprimento caloroso e animado que eu esperava. Sarah, oi, comecei, com a voz embargada. Voltei, mas algo terrível aconteceu. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu ouvia o som fraco de uma televisão ao fundo. Pai, olha, sua mãe acabou de ligar para minha mãe. Outra pausa. O silêncio se estendeu, preenchido com tudo o que ela não estava dizendo. Eu acho que é melhor a gente ficar um tempo sem se falar. Me desculpe mesmo. Antes que eu pudesse formular uma palavra, uma pergunta, um apelo, ela desligou. Fiquei olhando para a tela preta do meu celular. A ligação terminou. Eu não disse nada. Apenas coloquei o telefone no meu colo. E naquele caminhão frio e silencioso, a parte estratégica do meu cérebro assumiu o controle, empurrando a dor crua e gritante para uma caixa trancada. Não se tratava de uma disputa familiar aleatória. Era uma ação coordenada. Minha mãe não tinha simplesmente fechado a porta. Ela imediatamente começou a cortar meus suprimentos, neutralizando minha rede de apoio. Eles não tinham apenas me expulsado. Estavam executando uma campanha de isolamento. E eu estava completa e completamente sozinho. Liguei o motor, a velha caminhonete rugindo como um animal leal e envelhecido. Dirigi sem destino. As ruas familiares de Concord passaram pela minha janela. Passei pela Old North Bridge, o local onde os primeiros tiros da Revolução Americana foram disparados, uma batalha pela liberdade. A ironia era um gosto amargo na minha boca. Lá estava eu, um soldado que jurara defender aquela liberdade, agora prisioneiro de uma guerra que eu nunca soube que havia sido declarada. Meus faróis iluminavam a placa de boas-vindas da cidade, uma pitoresca placa em estilo colonial que dizia: Concord, berço da liberdade americana. Parei e desliguei o motor. Lembrei-me de estar perto deste mesmo lugar no dia em que recebi minha carta de aceitação em West Point. Meu pai estava radiante, com o peito estufado de orgulho. Ele colocou uma mão firme e pesada no meu ombro, com a voz carregada de emoção. Você é a honra desta família, Paola, disse ele. Lembre-se sempre disso. Aquela promessa, aquela declaração, ecoava agora no vazio do caminhão como a mentira mais dolorosa que já me contaram. O que aconteceu com aquela honra? Ela havia sido descartada sem motivo, sem julgamento. Foi então que compreendi: a disciplina, a integridade, o código de honra que West Point havia martelado em meus ossos, esses eram conceitos estranhos na casa que eu acabara de deixar. Eles não haviam expulsado uma filha. Haviam expulsado um símbolo que não queriam mais, uma lembrança viva de um padrão que eles próprios não conseguiam atingir. Não se tratava de uma rejeição. Era uma abdicação de tudo que alegavam ser. E, em sua covardia, eles tinham acabado de deixar um soldado treinado do lado de fora de seus portões, sem nada a defender e nada a perder. Sentado na cabine fria da minha caminhonete, estacionado sob a placa de boas-vindas zombeteira da minha cidade natal, percebi a verdade. Essa sensação de ser um estranho não era nova. A ordem de expulsão foi apenas a primeira vez que o veredito foi lido em voz alta. Antes desta noite, as despedidas eram mais silenciosas, entrelaçadas ao tecido da minha infância. À medida que os minutos passavam, o passado começou a se desenrolar, não como memórias aleatórias, mas como coordenadas em um mapa de injustiça que haviam desenhado para mim há muito tempo. O primeiro ponto naquele mapa foi traçado no meu último ano do ensino médio. Eu me lembrava exatamente da sensação daquele papel grosso e caro em minhas mãos.
Era uma carta de aceitação de uma universidade de prestígio na costa oeste, oferecendo uma bolsa de estudos integral para atletismo. Era o meu sonho, Sol, um programa de alto nível, uma chance de realmente testar meus limites. Corri para dentro de casa, com o coração martelando de alegria, acenando com a carta como se fosse um bilhete premiado. Minha mãe estava na cozinha, arrumando as flores. Coloquei a carta na bancada de granito. Mãe, olha, eu consegui. Uma bolsa integral. Ela olhou para ele, examinando o cabeçalho antes de franzir levemente os lábios. Cal, disse ela, voltando-se para as flores. É tão longe, Paola. Quem vai cuidar do Daniel quando seu pai e eu viajarmos? Seu irmão precisa de você. Meu pai entrou. Então pegou a carta, leu-a e a devolveu com um ar de quem decidiu terminar. Olhou para mim com aquela expressão familiar de decepção. Família em primeiro lugar, Paola, disse ele, com a voz gentil, mas firme. Uma boa escola perto de casa é mais do que suficiente. A família vem em primeiro lugar. Era a arma favorita deles, a que usavam para disfarçar o egoísmo como virtude. Então, eu concordei. Escrevi uma recusa educada para a escola dos meus sonhos, as palavras parecendo cinzas na minha boca. Matriculei-me em uma faculdade estadual a 45 minutos de carro, perto o suficiente para poder voltar para casa todo fim de semana e cuidar do Daniel. Ele nunca me agradeceu. Eu havia sacrificado meu futuro pelo conforto dele, e ele nem percebeu. Uma onda de ressentimento, antiga e familiar, tomou conta de mim. Tinha o gosto do ar gorduroso do restaurante local onde passei o verão inteiro antes de completar 17 anos. Eu havia trabalhado em turnos dobrados, com os pés doendo e as roupas cheirando a fritura, tudo para economizar para comprar meu primeiro carro. Não era grande coisa, uma picape velha e surrada, mas era meu. Eram $3.000 do meu próprio suor. Era o símbolo da minha independência, meu primeiro gostinho de liberdade. Aí chegou o aniversário de 16 anos do Daniel. Acordei e encontrei meus pais me esperando. Minha mãe segurava as chaves da minha caminhonete. Só por um tempinho, querido, disse ela com um sorriso apaziguador, só até a gente conseguir um carro novo para ele. Entendeu? Eu não entendia, mas meus protestos foram silenciados. Temporariamente, isso se estendeu por um ano letivo inteiro. Eu pegava o ônibus todas as manhãs, observando pela janela meu irmão dirigir minha caminhonete, aquela que eu havia pago, para sair com os amigos. Na única vez em que reclamei depois de encontrar pegadas de lama no painel, a voz do meu pai cortou o ar. Não seja tão egoísta, Paola. É só uma caminhonete. Egoísta? Essa era a palavra que me davam sempre que eu ousava querer algo para mim. Aprendi a parar de querer as coisas, pelo menos em voz alta. A lembrança voltou para o dia em que anunciei minha decisão de me candidatar a West Point. A oposição foi imediata. O exército? Isso não é lugar para uma garota no NIS, zombou minha mãe. Eles me questionaram por semanas. Mas então algo mudou. Eles devem ter percebido o prestígio, as conexões que vinham com uma filha na Academia Militar dos Estados Unidos. De repente, a narrativa deles mudou. Meu pai me sentou em seu escritório, com um brilho de orgulho nos olhos. Vá, pai, disse ele, com a voz cheia de sinceridade. Prove seu valor. Quando você voltar, um oficial condecorado, haverá um cargo importante esperando por você na empresa da família. Você terá merecido. Essa promessa se tornou meu combustível. Ela me impulsionou a enfrentar marchas extenuantes e noites sem dormir na academia. A ideia de retornar não apenas como filha, mas como uma parceira respeitada, uma igual, foi uma motivação poderosa. Agora, sentado no escuro, eu vi a promessa como o que ela realmente era, uma manobra estratégica, uma maneira de me controlar à distância, uma cenoura pendurada fora do meu alcance. Nunca se tratou do meu sucesso. Tratava-se de como meu sucesso poderia servi-los. Finalmente, a lembrança mais dolorosa veio à tona. Não foi um único evento, mas uma centena deles,
todos misturados em um longo e silencioso jantar. A cena era sempre a mesma. Daniel falava sobre alguma pequena conquista em seu confortável emprego na empresa do meu pai. Meus pais se apegavam a cada palavra dele, com os rostos iluminados de adoração. Então, eu tentava compartilhar algo do meu mundo. Falava sobre um exercício tático complexo ou sobre a responsabilidade de liderar meus colegas. Minha mãe acenava com a mão, dispensando Paola, por favor, não na mesa de jantar. É tão desagradável. Meu pai simplesmente se refugiava atrás do jornal. Então, aprendi a ficar em silêncio. Aprendi a editar minha vida, resumindo algumas frases sem graça. Percebi que eles não estavam interessados no meu mundo. Só se importavam se eu me encaixaria perfeitamente no deles. E a resposta era sempre não. Eu era uma peça de um quebra-cabeça diferente. E eles estavam cansados de tentar me forçar a um espaço que eu nunca fui projetado para preencher. Cada lembrança era um corte fresco, cobrindo a ferida daquela noite. Não foi uma traição repentina. Foi uma erosão lenta e sistemática do meu valor. Eles tinham levado meu sonho. Eles tinham levado minha caminhonete. Eles tinham levado minha voz. Eles tinham levado meu passado, pedaço por pedaço. Observando as casas silenciosas e adormecidas de Concord, uma fria resolução se instalou em meus ossos. Eu não deixaria que roubassem meu futuro. Meu futuro começou com o estúdio de um cômodo em Lowell. Com os poucos milhares que eu tinha em economias, encontrei um pequeno apartamento vazio em um bairro da classe trabalhadora, a quilômetros de distância dos gramados bem cuidados e do charme histórico de Concord. Não havia comitê de boas-vindas. Meu único móvel era minha mochila militar, que deixei cair com um baque no centro da sala. O som ecoou nas paredes nuas. Naquela primeira noite, eu nem tinha colchão. Estendi meu cobertor de serviço sobre o piso frio de madeira. O frio penetrava a lã fina, penetrando meus ossos. Deitei de costas, olhando para um teto coberto de rachaduras finas, um contraste gritante com a galáxia brilhante e perfeita do meu quarto de infância. Era isso. Esta era minha nova base operacional avançada. Sem apoio, sem linhas de suprimento. A missão era simples, mas também a mais difícil que já recebi: sobreviver. A realidade da minha situação me atingiu com o primeiro mês de aluguel. Meu salário de tenente, que parecia substancial no exterior, mal dava para me manter no estado notoriamente caro de Massachusetts. Eu precisava de um segundo emprego. Minha experiência militar me tornou uma contratação fácil para um trabalho de segurança noturna em um enorme armazém de distribuição nos arredores da cidade. O trabalho era terrivelmente monótono e profundamente solitário. Durante 8 horas por noite, eu caminhava, patrulhando corredores intermináveis de prateleiras de metal imponentes, abarrotadas de caixas de papelão. Meu mundo se reduziu a pisos de concreto e ao zumbido das luzes fluorescentes. O único som que quebrava o silêncio opressivo era o rangido rítmico das minhas botas. Às vezes, eu mexia no celular durante um intervalo, um hábito do qual me arrependi imediatamente. Eu via fotos dos meus antigos amigos do ensino médio postando sobre suas novas casas, suas viagens para a Europa, seus anúncios de bebês. Eu dormia no chão e comia sopa enlatada, um fantasma assombrando um armazém enquanto o mundo que eu conhecia seguia em frente sem mim. Certa noite, por volta das 3 da manhã, virei uma esquina e vi um grupo de trabalhadores de um armazém em seu intervalo, reunidos sob uma luz fraca. Eles estavam rindo, compartilhando sanduíches embrulhados em papel manteiga e passando um pacote de batatas fritas. A camaradagem descontraída, a conexão humana simples, me atingiram com uma força inesperada. Um deles, um homem corpulento com um sorriso gentil, me notou pairando nas sombras. Ei, segurança, você quer um sanduíche? Minha esposa faz o melhor rosbife, ofereceu, estendendo um. Um nó se formou na minha garganta. Eu queria dizer sim mais do que qualquer coisa. Queria sentar com eles, rir de uma piada boba, me sentir parte de algo, mesmo que por apenas 10 minutos. Mas eu estava de plantão. Estava separado.
Obrigado, mas não posso, disse eu, com a voz soando mais formal do que pretendia. Agradeço a oferta. Assenti brevemente e continuei minha ronda, enquanto o som das risadas me seguia pelo corredor. A dor da solidão era uma pontada física no meu peito, uma fome por algo que um simples sanduíche não conseguia resolver. O ponto de ruptura chegou em uma manhã fria e úmida, algumas semanas depois. Meu turno havia terminado, meu corpo clamava por sono. Entrei na minha caminhonete, girei a chave na ignição e ouvi um estalo, estalo, estalo nauseante, seguido de silêncio. Tentei novamente. Nada. A bateria estava descarregada. Desabei sobre o volante, o cansaço das últimas semanas me atingindo de repente. Não era só a caminhonete. Era tudo: o apartamento vazio, as noites solitárias, a sensação de estar completamente à deriva. E pela primeira vez desde aquele dia no gramado dos meus pais, chorei. Lágrimas quentes e silenciosas de pura frustração e desespero escorriam pelo meu rosto. Uma batida forte na janela do motorista me fez pular. Olhei para cima e vi um homem mais velho, de cabelos brancos e mãos sujas de graxa, me observando. Ele morava no apartamento em frente ao meu. Eu o tinha visto mexendo em carros no estacionamento. Ele gesticulou para que eu abaixasse o vidro da janela. Não disse muita coisa. Apenas olhou para o meu rosto coberto de lágrimas e depois para o capô da caminhonete. Abre o capô, foi tudo o que ele disse, com um sotaque grave da Nova Inglaterra. Sem mais uma palavra, ele começou a trabalhar. Ele tinha suas próprias ferramentas, seu próprio conhecimento. Uma hora depois, após limpar os terminais corroídos e me dar uma partida rápida, o motor rugiu e ganhou vida. Procurei minha carteira, tirando as poucas notas que tinha. Senhor, quanto lhe devo? Ele apenas acenou com a mão, dispensando-o, os olhos calorosos enrugando-se nos cantos. Não se preocupe com isso. Considere isso um agradecimento pelos seus serviços, tenente, disse ele, com um pequeno e respeitoso aceno de cabeça. Ele não conhecia a minha história. Não sabia que eu tinha sido expulso, que eu me sentia um fracasso. Ele apenas viu o uniforme que eu guardava dobrado no banco do passageiro e respondeu com gentileza. Aquele simples e espontâneo ato de generosidade de um completo estranho pareceu mais real, mais valioso do que qualquer promessa vazia que minha família já tivesse feito. Foi uma única faísca na escuridão, e foi o suficiente. Naquele dia, decidi que não podia me dar ao luxo de desmoronar. Desespero era um luxo que eu não tinha. Então, recorri à única coisa que conhecia, ao único sistema que nunca me falhou: disciplina. Minha vida virou um cronograma de exercícios. 5 horas, acordar, correr 5 quilômetros na penumbra de Lowell antes do amanhecer. 6 horas, desmontar meu pequeno apartamento, limpando minha base até deixá-la perfeita para inspeção. As refeições eram simples, mas nutritivas: ovos, frango, arroz, combustível, não conforto. Nas minhas horas vagas, eu não assistia TV, lia livros sobre história e estratégia militar. A rotina não era apenas um hábito. Era a minha armadura. Era a única coisa no meu mundo caótico sobre a qual eu tinha controle absoluto. Ela mantinha o peso esmagador da minha situação sob controle, transformando cada dia de uma extensão infinita de solidão em uma série de missões realizáveis: acordar, correr, limpar, trabalhar, sobreviver. Era uma pequena guerra travada todos os dias, e eu estava determinado a não perder. Durante semanas, minha vida se estabilizou em um ritmo extenuante, um ciclo monótono de sobrevivência: acordar, correr, limpar, trabalhar, dormir, repetir. Meu mundo havia se reduzido às 4 paredes do meu estúdio e aos corredores cavernosos do armazém. Então, certa tarde, o ritmo quebrou. Eu tinha acabado de voltar do meu turno da noite, com o corpo pesado de fadiga, e estava prestes a cair na cama quando meu telefone vibrou com um novo e-mail. Quase ignorei, mas o assunto em letras maiúsculas me chamou a atenção: urgente sobre o assunto da família Nunes. O remetente era um escritório de advocacia do qual eu nunca tinha ouvido falar: Jacobs, Finn Associates. Meu primeiro instinto, aguçado por anos de manipulação, foi desconfiar.
Parecia uma armadilha, mais uma jogada calculada da campanha deles. Mas meu treinamento militar entrou em ação imediatamente, anulando a reação emocional. Nunca descarte informações sem verificação. Havia uma falha fundamental na abordagem deles, uma contradição que gritava para mim na tela. Eles haviam me designado oficialmente como um estranho. Estranhos não têm assuntos familiares urgentes. Essa inconsistência era um sinal de alerta, não um aviso de perigo para mim, mas um sinal de fraqueza na defesa deles. Eles precisavam de algo. Pela primeira vez, eram eles que estendiam a mão. O predador estava mostrando seu ponto fraco. Depois de algumas horas de um sono muito necessário, sentei-me à minha pequena mesa de segunda mão, com o telefone pesado na mão. Respirei fundo, pigarreei e disquei o número. Uma voz suave e profissional atendeu ao segundo toque. Escritório do Sr. Jacobs. Aqui é Paula Nunes, eu disse, mantendo o tom neutro. Recebi um e-mail. A ligação foi transferida imediatamente. Ah, senhorita Nunes, obrigada por retornar, disse a voz. Era espirituosa, confiante, o tipo de voz que estava acostumada a conseguir o que queria. Meu nome é Arthur Jacobs. Represento seus pais, Robert e Catherine Nunes. Temos uma questão financeira que exige sua cooperação. Cooperação. A palavra pairava no ar, pingando condescendência. Ele esperava que eu cedesse, que fosse a filha obediente que eles haviam descartado. Não respondi. Recostei-me na cadeira e empreguei uma técnica básica de interrogatório que aprenderá em Fort Bragg, silêncio tático. Deixe que o outro lado se sinta desconfortável. Deixe que ele preencha o vazio. Um espaço vazio em uma conversa é um vácuo, e as pessoas, especialmente aquelas que estão nervosas ou escondem algo, sentem uma necessidade avassaladora de preenchê-lo com informações. O silêncio se estendeu, 5 segundos e 10. Eu podia ouvir o som fraco dele pigarreando. Senhorita Nunes, a senhora está aí? Perguntou ele, quebrando sua fachada profissional. Permaneci em silêncio. Olha, começou ele, com a voz perdendo o tom polido e assumindo um tom de desespero. Trata-se de um fundo irrevogável estabelecido pelo seu falecido avô, um fundo bastante significativo, gaguejou ele levemente. Como neta primogênita, você está listada como beneficiária insubstituível. Precisamos apenas da sua assinatura em alguns documentos para prosseguir. Confiança irrevogável, beneficiário insubstituível. As palavras atingiram como um golpe perfeitamente executado. E pela primeira vez em semanas, um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de pura e genuína influência. Todo o campo de batalha tinha acabado de ser redesenhado. Eu não era o soldado solitário abandonado e sem suprimentos. Eu era quem defendia a posição mais alta. Eu era quem comandava o ponto de estrangulamento. Quando finalmente falei, minha voz estava isenta de qualquer emoção. Era o tom monótono e claro que eu usava quando falava por um rádio militar, uma voz que transmitia autoridade e não deixava espaço para negociação. Que estranho, Sr. Jacobs, disse calmamente. De acordo com meu último relatório de inteligência, meu status operacional foi atualizado para estranho. Parece que houve uma mudança na situação em terra. Por favor, me atualize sobre esta nova missão. O silêncio do seu lado agora era de puro choque. Ele estava completamente desprevenido. Esperava uma filha magoada e irritada, não um comandante exigindo uma reunião de situação. Tossiu, um som seco e nervoso. Bem, como eu disse, é uma formalidade. Sua assinatura é necessária para liberar certos bens vinculados ao fundo. Há um grande negócio que seu pai está finalizando, e sem esses bens, o negócio fracassa. Minha mente acelerou, processando as informações. Ele não estava apenas me dando informações. Estava me entregando toda a estratégia deles e, mais importante, sua vulnerabilidade crítica. O império da família, a fonte de todo o seu poder e prestígio, dependia da assinatura do estranho que eles haviam jogado no frio. Ouvi enquanto ele continuava a tagarelar,
explicando as consequências terríveis, a ruína financeira que se seguiria se eu não cooperasse. Deixei-o falar, reunindo cada pedaço de informação que ele involuntariamente oferecia. Ele estava sangrando informações, e eu estava coletando cada gota. Quando ele finalmente ficou sem palavras, com o apelo pairando no ar, preparei minha contraofensiva. Não seria uma negociação. Seria uma ordem direta. Senhor Jacobs, eu disse, minha voz cortando seu pânico como uma faca. Transmita a seguinte mensagem aos seus clientes. Fiz uma pausa para dar efeito. Estranhos não participam das campanhas alheias. Câmbio. Encerrei a ligação. Não bati o telefone com força. Coloquei-o delicadamente sobre a mesa, o plástico frio contra a ponta dos meus dedos. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio da solidão ou do desespero. Era o silêncio silencioso e vibrante de uma central de comando depois que as ordens foram dadas e as peças estão em movimento. A guerra tinha começado no dia em que bateram a porta na minha cara. Mas a batalha tinha acabado de começar, e desta vez eu era quem estava no comando. No momento em que desliguei o telefone na cara do Sr. Jacobs, o cerco começou. Mas desta vez, não era eu quem estava sendo atacado. Eram eles. Meu telefone, que estava silencioso há semanas, de repente voltou à vida. Não apenas vibrou. Ele convulsionou. Uma ligação do meu pai. Fiquei olhando para a tela, deixando-o tocar até cair na caixa postal. 30 segundos depois, uma ligação da minha mãe. Ignorei. Então, uma mensagem do Daniel: mamãe está pirando. Liga para ela. Apaguei a notificação. Outra ligação, dessa vez de um número bloqueado. Eu sabia que era o Jacobs. Silenciei meu celular, mas deixei a tela ligada. Este era o novo parâmetro da missão: silêncio de rádio. Por 27 anos, fui condicionado a responder instantaneamente a todos os seus chamados. Minha disponibilidade era algo que eles consideravam garantido, um recurso que podiam acessar à vontade. Agora eu estava cortando essa linha de suprimentos. Meu silêncio não era passivo. Era uma arma ativa. Isso criou um vácuo de poder, um vazio de informação que eu sabia que os estava levando ao pânico. Cada chamada perdida, cada mensagem de voz frenética que eu não ouvia, era um sinal de confirmação vindo do campo de batalha. Minha estratégia estava funcionando. Eles estavam desorientados e desesperados. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Um soldado solitário, por mais bem treinado que seja, é vulnerável. Eu precisava de um conselheiro tático, alguém que entendesse as regras desse novo tipo de combate. Percorri meus contatos, passando pelos nomes de pessoas de uma vida que não parecia mais real, até encontrá-lo, Capitão Marcus Thorne. Tínhamos trabalhado na mesma empresa em West Point. Ele era esperto, prático e agora advogado no Corpo de Engenheiros do Exército. Atendeu ao primeiro toque. Nunes, a que devo a honra? Não houve conversa fiada. Expus a situação com a brevidade de um relatório de campo. Marcos, tenho um problema. Assunto familiar, lado civil. Fui repudiado e depois recontratado devido a um ativo estratégico até então desconhecido, um fundo irrevogável. A força adversária está tentando forçar minha cooperação sob coação para salvar uma operação financeira. Iniciei silêncio de rádio, e eles estão intensificando a situação. Houve uma pausa, depois um assobio baixo do outro lado da linha. Pai, isso não é uma briga de família. É uma ofensiva total. E você está mantendo a posição de superioridade. A voz dele era exatamente o que eu precisava ouvir, calma, estratégica e contundente. Escute-me. Não se mova. Não fale. Mantenha sua posição até que eles transmitam uma oferta incondicional de rendição. Eles foram os primeiros a derramar sangue. Agora eles têm que jogar de acordo com as suas regras. Suas palavras solidificaram minha determinação. Eu não estava sendo cruel. Eu estava sendo tático. Agradeci e desliguei,
uma nova sensação de clareza me invadindo. Naquela noite, o sono não veio. Minha mente era um turbilhão de estratégias e velhas feridas. Me vi navegando sem rumo pelo YouTube, meu polegar parando na miniatura de uma mulher com um rosto caloroso e inteligente. O título era uma palestra TED de Brené Brown. Eu já tinha ouvido o nome dela antes, mas nunca tinha prestado muita atenção. Apertei o play. Eu a ouvi falar sobre coragem e vulnerabilidade. Mas então ela disse as palavras que me atingiram como a bala de um atirador, precisas e transformadoras. Claro é gentil, obscuro é cruel. Claro é gentil. A frase ecoou na sala vazia. Durante toda a minha vida, minha família operou no cinza escuro do incerto. O amor deles era condicional. Suas expectativas eram tácitas, mas exigentes. Suas regras mudavam para atender às suas necessidades. E eu era quem absorvia toda essa ambiguidade, me contorcendo constantemente para me encaixar, para agradar, para manter a paz. Meus limites não foram apenas ultrapassados. Eles nunca existiram, para começo de conversa. E naquele momento, eu entendi o que estava fazendo agora. O silêncio, a recusa em me envolver, não era por vingança. Era a coisa mais gentil que eu poderia fazer por mim mesma. Pela primeira vez em meus 27 anos, eu estava traçando uma linha na areia. Eu estava criando um limite tão claro, tão absoluto, que não poderia ser mal interpretado. Eu estava finalmente sendo gentil comigo mesmo. O ataque final deles veio 2 dias depois. Era uma mensagem de texto da minha mãe. Era longa e confusa, uma aula magistral de manipulação passivo-agressiva. Começava com uma preocupação fingida: Paola, querida, estou tão preocupada com você. Todos nós estamos. Transformou-se em culpa: depois de tudo o que fizemos por você, esse silêncio é tão doloroso. E então, como sempre, terminou com uma ordem disfarçada de convite: precisamos conversar. Espero você em casa amanhã à noite, às 19 horas em ponto. Li a mensagem e, pela primeira vez, não senti nada. Nenhuma dor, nenhuma raiva, nenhum resquício da antiga obrigação. Tudo o que senti foi uma profunda sensação de exaustão com suas táticas cansadas e previsíveis. Eles estavam usando a mesma estratégia que vinham usando a minha vida toda, e não conseguiam entender por que não estava mais funcionando. Fiquei sentado por um momento, pensando. Então comecei a digitar. Minha resposta foi curta, concisa e desprovida de qualquer emoção. Era uma diretiva militar: negativo. A agenda de estranhos não permite. Todas as comunicações futuras devem ser encaminhadas por canais oficiais. Aguardo o contato do meu advogado. Câmbio. Cliquei em enviar. No momento em que a mensagem foi entregue, senti uma mudança sísmica dentro de mim. Eu tinha acabado de estabelecer uma zona de exclusão aérea psicológica. Meu espaço aéreo estava agora restrito. Qualquer tentativa não autorizada de entrada, seja por culpa, manipulação ou sentimento falso, seria reprimida com força. Eles queriam um estranho. Conseguiram um. E esse estranho não estava mais recebendo ordens. Minha estratégia de zona de exclusão aérea funcionou bem demais. Incapaz de penetrar minhas defesas por canais privados, minha família recorreu a uma tática tão antiga quanto a própria guerra: a emboscada. O convite não veio deles. Chegou por via oficial, um e-mail do gabinete do meu comandante. Era um convite cordial para participar do evento anual da Concord Philanthropic Society. Uma busca rápida confirmou minhas suspeitas: a Nunes Enterprises era a patrocinadora principal. Meu pai mexeu os pauzinhos, usando um contato de alto escalão na cadeia de comando para emitir o que equivalia a uma ordem legal disfarçada de solicitação social. Recusar seria uma mancha no meu histórico de serviço, um ato de desrespeito, não apenas à minha família, mas também ao uniforme. Era uma armadilha brilhante e cruel. Eu estava encurralado. Tudo bem. Se quisessem um confronto no território que escolheram, eu não os receberia como filha. Eu os receberia como soldado. Na noite da festa, não peguei um vestido de festa.
Abri minha mala de roupas e tirei meu uniforme do exército, o azul marinho, o paletó azul escuro, as calças perfeitamente vincadas, os botões de latão polido, as fitas no meu peito que falavam de lugares onde nunca estiveram e de sacrifícios que jamais compreenderiam. Não era uma fantasia. Era a minha pele. Era a minha verdade. Quando entrei no salão de baile do clube de campo, um silêncio tomou conta da sala. Cabeças se viraram. O mar de gravatas pretas e vestidos de lantejoulas se abriu conforme eu me movia. O tilintar das taças de champanhe e o zumbido baixo da conversa educada diminuíram para um murmúrio de sussurros. Vi meu pai do outro lado da sala, seu rosto uma máscara de fúria contida. Eu havia desafiado suas expectativas. Ele queria que sua filha rebelde aparecesse envergonhada. Em vez dele, chamou a primeira-tenente Paola Nunes. E então eu a vi, minha mãe, Catherine, deslizando em minha direção, com uma graça predatória em seus movimentos. Seu sorriso era uma obra de arte, uma demonstração perfeita e deslumbrante de calor que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Ela parou na minha frente, colocando a mão no meu braço, suas unhas bem cuidadas de um branco intenso contra minha manga azul. Ela elevou a voz o suficiente para que o círculo da elite de Concorda ao redor ouvisse. Ah, Paola, querida, você veio. Pessoal, olhem, minha filha. Ela sempre adorou brincar de se fantasiar, de soldadinho. Ela riu, um som leve e tilintante que pretendia ser encantador, mas que parecia vidro se estilhaçando. Ela não é simplesmente adorável? A palavra soldado pairava no ar. Era uma alfinetada desdenhosa e condescendente, com o objetivo de me infantilizar, de reduzir meu serviço, toda a minha identidade, a uma brincadeira de criança. Os convidados ao nosso redor nos presenteavam com sorrisos educados e incertos. Minha mãe então se inclinou, sua voz se transformando em um sussurro venenoso, dirigido apenas a mim. Quem diabos você pensa que é? Nos ignorando, sibilou ela, sem deixar de sorrir. Você não passa de uma garotinha ingrata. Você não seria nada sem o sobrenome Nunes. E foi isso, a gota d'água, o único comentário que desencadeou cada grama de dor, cada sacrifício silencioso, cada momento de me sentir invisível e desvalorizado. Não foi apenas um insulto a mim. Foi um insulto ao uniforme que eu vestia. Foi um insulto a todos os homens e mulheres com quem já servi. Toda a raiva, toda a dor que eu vinha contendo, irromperam dentro de mim. Mas eu não gritei. Eu não chorei. Uma calma aterradora me invadiu, uma clareza arrepiante que aguçou meus sentidos. O barulho de fundo da festa se transformou em um rugido abafado. A única coisa que eu conseguia ver era o rosto da minha mãe. A única coisa que eu conseguia sentir era o tecido rígido do meu uniforme, uma armadura que eu havia conquistado. Olhei diretamente nos olhos dela. Minha voz, quando saiu, não era alta, mas era fria e dura como aço, cortando os murmúrios da multidão ao nosso redor. Você está enganada, eu disse, dirigindo-me a ela não como mãe, mas como uma estranha, uma adversária. Este uniforme representa honra e lealdade, conceitos que você nunca entenderá. Um lampejo de choque se registrou em seus olhos. Insisti no ataque. E o nome Nunes, continuei, com a voz firme e clara, não é mais meu trunfo. É meu fardo. A partir deste momento, a campanha de silêncio acabou. Dei um pequeno passo para trás, criando um espaço definitivo entre nós. Olhei para ela e então meus olhos percorreram os rostos chocados das pessoas que assistiam ao desenrolar daquele drama. Eu estava contando a elas a verdadeira história que ansiavam. Você queria uma guerra? Perguntei, minha voz ressoando com a convicção de um soldado na linha de frente. Você tem uma. Se você já teve um momento em que finalmente encontrou coragem para falar a sua verdade depois de ser silenciado, apoie esta história com um like e me diga nos comentários qual palavra você usaria para descrever esse sentimento de libertação. Para mim, essa palavra foi finalmente. Não esperei pela resposta dela. Girei nos calcanhares, com as costas retas e os ombros eretos. Dei uma volta completa e andei. Não corri.
Caminhei com o passo medido e ponderado de um soldado abandonando um território conquistado. Os sussurros irromperam atrás de mim, uma onda de choque e especulação. Eu podia sentir o silêncio atordoado da minha mãe às minhas costas, uma vitória mais satisfatória do que qualquer discussão aos berros jamais poderia ser. Ao sair daquele salão de baile e entrar no ar fresco da noite, eu não era mais a primeira tenente Nunes, filha de Robert e Catherine Nunes. Eu era apenas Pará, uma guerreira desvinculada, e eu estava finalmente livre. A adrenalina do confronto na gala me carregou pela noite afora. Mas quando o sol nasceu, eu sabia que a declaração de guerra era a parte fácil. Agora eu tinha que me preparar para vencer. Uma explosão emocional te dá um momento de alívio, mas uma estratégia bem planejada te garante uma vitória duradoura. A primeira luz do amanhecer entrava pela minha janela quando liguei novamente para o capitão Marcus Thorne. A situação se agravou, disse eu, com a voz calma e comedida. Fiz uma declaração pública. A campanha está entrando em uma fase ofensiva. Preciso de um advogado civil. O melhor, alguém que não se deixe intimidar pelo nome Nunes ou por seu exército de advogados. Marcos não perdeu tempo com perguntas. Ele entendeu a mudança de protocolo. Eu conheço alguém, disse ele imediatamente. Ela é uma veterana da Marinha. O nome é Jessica Riley. Ela não é apenas uma advogada, Paula. Ela é uma lutadora. Ele me enviou o contato dela. Uma hora depois, eu tinha um compromisso para aquela tarde. O escritório de Jessica Riley não era o luxuoso conjunto com painéis de mogno que eu esperava de uma advogada influente. Era minimalista, prático e eficiente. Uma bandeira emoldurada do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos estava pendurada na parede atrás de sua mesa, a única decoração. A própria Jessica era a mesma, perspicaz, direta, com olhos inteligentes que pareciam avaliar tudo ao mesmo tempo. Ela não ofereceu simpatia nem banalidades. Ofereceu um bloco de notas e uma caneta. Dê-me o resumo, tenente. Durante a hora seguinte, contei toda a minha história, não como uma filha ferida, mas como uma agente de inteligência, detalhando anos de exploração sistêmica, emocional e financeira. Abordei a bolsa de estudos negada, o caminhão confiscado, as promessas vazias e a expulsão final, culminando na alavancagem legal do fundo do meu avô. Jéssica ouviu sem uma única interrupção, com uma expressão indecifrável. Ela apenas assentia ocasionalmente, tomando notas. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por um longo momento. Ela se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa, e me olhou diretamente nos olhos. Bem-vindo à luta, tenente, disse ela, com um sorriso sombrio nos lábios. Vamos deixar claro. Este não é um processo familiar. É uma campanha de libertação. E eu serei sua comandante neste teatro. Pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, senti uma profunda sensação de alívio. Eu não estava mais sozinho. Eu havia encontrado um aliado que falava a minha língua, que via o campo de batalha como ele realmente era. Eu tinha um comandante. Nosso primeiro objetivo, continuou Jéssica, com um tom de voz sério, é reunir munição. Quero que você revise toda a sua vida, cada e-mail, cada mensagem de texto, cada boletim, cada extrato bancário. Quero que você escave seu passado, não com dor, mas como um arqueólogo. Estamos procurando evidências, artefatos que comprovem um padrão de comportamento. Naquela noite, transformei meu pequeno apartamento em uma sala de guerra. Passei horas online, vasculhando contas de e-mail antigas, armazenamento em nuvem e arquivos de redes sociais. O que antes eram fontes de sofrimento agora se transformavam em recursos táticos. A corrente de e-mails da minha orientadora do ensino médio, que lamentavelmente retirou minha aceitação da bolsa de estudos da Costa Oeste, munição. As mensagens de textos salvas da minha mãe, me pedindo para voltar da faculdade nos fins de semana para assistir ao Daniel em vez de estudar para as provas finais, munição. Os extratos bancários mostrando o saque de $3.000 das economias do meu emprego de verão, seguido pelo registro do carro transferido para o nome de Daniel uma semana depois, munição. Cada prova era mais uma bala no meu pente.
Mas a arma mais poderosa do meu arsenal era a que meu avô me deixará. Jéssica havia obtido uma cópia completa do fundo irrevogável. Lá, na última página, havia um adendo manuscrito na caligrafia forte e familiar do meu avô. Dizia: para minha Paola, minha guerreira, para que ela sempre tenha liberdade para voar. Meu guerreiro. Ele me viu muito antes de West Point, muito antes de eu mesmo perceber isso em mim. Ele sabia quem eu era. Suas palavras foram uma bênção póstuma, uma validação que permeou todos os anos de demissões dos meus pais. Ele não me deixou apenas dinheiro, ele me deixou uma declaração de missão. Escondida dentro da pasta com os documentos do fundo, havia uma Bíblia velha e desgastada. Pertencera ao meu avô. Enquanto folheava as páginas, uma passagem sublinhada com caneta desbotada chamou minha atenção. Era do Evangelho de João 8h32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso se fixou profundamente em minha alma. Eu não era uma pessoa particularmente religiosa, mas aquelas palavras ressoaram com uma clareza poderosa. Percebi que meu objetivo final não era dinheiro. Não se tratava de destruir minha família ou buscar vingança. Minha missão era mais simples e muito mais profunda. Tratava-se da verdade. A verdade dos meus sacrifícios. A verdade do egoísmo deles. A verdade que havia sido enterrada por 27 anos sob uma montanha de mentiras e manipulações. Eu não estava lutando para puni-los. Eu estava lutando para me libertar do papel de vítima silenciosa que eles me atribuíram. A verdade te libertará. Não era mais apenas um caso legal. Eram meus artigos de fé. Era o princípio norteador de todas as minhas ações daquele momento em diante. A guerra não era sobre vencer. Era sobre trazer tudo à tona. A mediação obrigatória ocorreu em uma sala de conferências estéril e sem alma em um arranha-céu no centro de Boston. O ar estava carregado de tensão, e o único som era o zumbido silencioso do sistema de climatização. Uma longa mesa de mogno polido separava os dois lados como uma zona desmilitarizada. De um lado, estava minha família, meu pai, Robert, com um ar imperioso em seu terno sob medida, minha mãe, Catherine, irradiando um desdém glacial, e meu irmão, Daniel, olhando fixamente para o celular, já entediado. O advogado deles, Sr. Jacobs, folheava papéis com um ar de confiança forçada. Do outro lado, estávamos apenas eu e Jessica Riley. Sentei-me com as costas eretas, as mãos calmamente apoiadas na mesa. Não senti medo, nem raiva, apenas uma profunda sensação de concentração. Este era o objetivo final. Este era o momento em que a verdade seria trazida à tona. Meu pai, acostumado a estar no comando, abriu o processo. Ele não se dirigiu ao mediador. Dirigiu-se a mim, com a voz carregada de autoridade patriarcal. Tudo bem, vamos acabar logo com isso. Pai, diga-nos o que você quer. Quanto custa para você assinar os papéis? Ele viu aquilo como uma simples transação, uma negociação comercial para administrar um ativo problemático. Ele ainda não havia percebido que não estava em uma sala de reuniões. Estava em um campo de batalha, prestes a ser flanqueado. Jessica Riley deu um sorriso pequeno e desarmante que não alcançou seus olhos. Ela se dirigiu ao meu pai, mas sua voz era clara e ecoava por todos os cantos da sala. Sr. Nunes, com todo o respeito, não estamos aqui para discutir um pagamento. Estamos aqui para discutir os anos de exploração emocional e financeira calculada que minha cliente sofreu nas mãos de sua família. Um lampejo de irritação cruzou o rosto do meu pai. O Sr. Jacob se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Jéssica abriu uma pasta à sua frente. Sua voz permaneceu calma, quase coloquial, o que tornou as palavras que ela proferiu ainda mais devastadoras. Vamos começar com a primavera de 2014, disse ela, com os olhos fixos nos meus pais. Prova A: uma carta de uma universidade na Califórnia oferecendo ao meu cliente uma bolsa integral para atletas, e o e-mail subsequente da Sra. Nunes para essa universidade recusando a oferta. Um e-mail, devo acrescentar,
que foi enviado menos de 24 horas depois de seu próprio itinerário de viagem de negócios de 6 semanas para a Europa ter sido finalizado. Uma viagem para a qual você precisava de uma babá de confiança para seu filho adolescente na época. O rosto perfeitamente composto da minha mãe se contraiu. Daniel finalmente levantou os olhos do celular. Vamos em frente, continuou Jéssica, virando uma página. Prova B. Extratos bancários do verão de 2015 mostrando uma série de depósitos do trabalho do meu cliente em um restaurante local, seguidos de um único saque de $3.000. E aqui está uma cópia do título de propriedade de uma picape Ford Ranger comprada pelo meu cliente, datada da semana seguinte. E aqui está a transferência de propriedade, datada do aniversário de 16 anos do seu filho Daniel, passando o veículo para ele. Um empréstimo temporário. Acredito que a mensagem que você enviou, Senhora Nunes, descreveu como um empréstimo temporário que durou até a picape ser trocada 1 ano depois. Isso é ridículo, meu pai bradou, com o rosto ficando vermelho. São assuntos familiares particulares. Eles se tornaram os fardos financeiros particulares do meu cliente, rebateu Jéssica suavemente. O que nos leva à prova C, a promessa de um cargo sênior na Nunes Enterprises após a formatura do meu cliente em West Point. Uma promessa feita para induzi-la a se alistar no Exército, uma instituição à qual você inicialmente se opôs até perceber seu valor para sua posição social. E uma promessa que nunca foi cumprida. Em vez de um emprego, ela recebeu uma porta fechada e um novo título de estranha. Meu pai estava prestes a explodir, com os nós dos dedos brancos enquanto agarrava a borda da mesa. Isso não passa de uma coleção de pequenas queixas de infância, disparou ele. Você não tem nada. Jéssica sustentou o olhar dele. Pelo contrário, Sr. Nunes, disse ela, com a voz um pouco mais grave, atraindo toda a atenção da sala. Temos tudo. Ela deslizou um único pedaço de papel para o centro da mesa. Este é o adendo manuscrito do fundo irrevogável do seu pai? Ela deixou o silêncio pairar por um momento antes de ler as palavras em voz alta, com a voz clara e ressonante. Para minha Paola, minha guerreira, para que ela sempre seja livre para voar. Então, ela levantou os olhos da página e encarou meu pai com um olhar penetrante. Minha pergunta para você, Sr. Nunes, é a seguinte: o senhor acredita que cortar sistematicamente as asas de sua filha, forçando-a a desistir de seus sonhos, confiscando seus bens conquistados com muito esforço e, finalmente, expulsando-a de casa, condiz com o desejo declarado de seu pai de que ela tenha liberdade para voar? Esse foi o tiro fatal. A cor desapareceu do rosto do meu pai. Pela primeira vez na vida, vi sua máscara de confiança arrogante se estilhaçar completamente. Ele parecia pequeno. Minha mãe começou a protestar, uma série de ruídos incoerentes escapando de seus lábios, mas sua voz tremia, despojada de todo o seu veneno. O Sr. Jacobs apenas encarou o documento como se fosse uma granada de verdade. E Daniel? Daniel afundou-se na cadeira, com a cabeça baixa, olhando para a superfície polida da mesa como se ela contivesse as respostas para o universo. Ele finalmente sentiu-se profundamente envergonhado publicamente. Permaneci em silêncio durante tudo isso. Observei o império da autoilusão deles ruir sob o peso de fatos simples e inegáveis. Não senti uma onda de triunfo cruel. Não senti a necessidade de dizer, eu avisei. O que senti foi alívio, uma profunda e silenciosa sensação de vingança. A verdade finalmente chegou à sala, dita não por mim num acesso de raiva, mas revelada pela evidência fria e dura de suas próprias ações. A batalha havia terminado. Eu havia vencido. Vencer uma guerra é um acontecimento barulhento e caótico. O rescaldo é silencioso, enganosamente silencioso. Após o clímax explosivo da mediação, após a vitória definitiva e inegável, não houve desfile triunfal. Havia apenas um silêncio profundo e ecoante que preenchia cada canto do meu pequeno estúdio. A batalha havia terminado. O inimigo fora derrotado e recuar em desordem. Mas eu fiquei sozinho no campo de batalha, olhando para os destroços e me debatendo com uma pergunta para a qual nenhum exercício de treinamento jamais prepara: e agora?
Alguns dias depois, um envelope grosso, creme, chegou, enfiado na minha pequena caixa de correio de metal. Não tinha endereço de remetente, mas reconheci imediatamente a inclinação elegante e marcante da letra. Era do meu pai. Dentro, em um papel de carta pesado e caro com o brasão da família Nunes, havia uma carta escrita à mão, a primeira que ele me escrevera. Durante toda a minha vida, sua comunicação consistia em ordens verbais, avaliações críticas de boletins ou a finalidade impessoal de um cheque assinado. Isso era diferente. Ele não ordenou nem manipulou. Tentou explicar. Escreveu sobre um arrependimento que parecia ao mesmo tempo vazio e desesperado. Escreveu sobre sua própria covardia, retratando-se como um homem preso à obsessão da minha mãe em manter uma imagem pública impecável, uma imagem que eu aparentemente havia rompido simplesmente existindo como eu era. Ele escreveu que sentia muito, mas as palavras soavam estranhas e desajeitadas em sua caligrafia poderosa. A carta terminava com um apelo para que eu voltasse para casa, encerrando com uma frase que deveria ser uma tábua de salvação, mas parecia uma corrente: nossa família precisa de você, Paola. Li a carta 2 vezes, depois uma terceira, em busca de uma reação dentro de mim. Esperei sentir algo, uma onda da velha e familiar raiva, talvez uma pontada de pena pelo homem que ele se revelava, ou talvez até mesmo um vislumbre daquele anseio infantil de finalmente ser desejado. Não senti nada. Era como ler o relatório de baixas de uma guerra que havia terminado há muito tempo, um conflito cujo resultado já estava decidido. As palavras eram apenas tinta no papel. O pedido de desculpas, se é que era isso, chegará muito depois de a ferida ter fechado. Ela havia cicatrizado, e a nova pele que se formara estava mais dura, mais espessa e não sentia mais o seu toque. A carta, no entanto, me forçou a confrontar o próximo e talvez último objetivo desta campanha, o perdão. Como soldado, eu entendia o princípio de seguir em frente. Você não se detém no último tiroteio quando se prepara para a próxima missão. Mas como seguir em frente depois de uma vida inteira de fogo amigo? A palavra perdão parecia uma armadilha, um cavalo de Troia que, uma vez aceito, abriria as portas para os mesmos padrões tóxicos, as mesmas invasões da minha paz. Numa noite sem dormir, com a mente empolvorosa, me vi lendo um artigo online. Era sobre W. Mitchell, o palestrante inspirador que havia sobrevivido a 2 acidentes horríveis, um que queimou mais de 65% do corpo, outro que o deixou paralisado da cintura para baixo. O artigo citava seu famoso lema, uma frase que parecia cortar todo o meu ruído interno: não é o que acontece com você, é o que você faz a respeito. A profunda simplicidade dessa ideia me atingiu com a força de uma revelação. Todo o meu foco estava no que eles tinham feito comigo. Mas o poder não estava em analisar a lesão. Estava em decidir minha resposta. E naquele momento, entendi o que o perdão tinha que significar para mim. Não se tratava de absolvê-los de suas ações. Não se tratava de apagar o passado ou fingir que as cicatrizes não estavam lá. Certamente não se tratava de reabrir a porta para que me machucassem novamente. Perdão, decidi, era uma declaração interna de paz. Era um cessar-fogo unilateral declarado em meu próprio benefício. Era a decisão consciente de me libertar do fardo corrosivo da amargura deles e do meu próprio ressentimento. Eu não deixaria suas ações ditarem a geografia do meu futuro. Eu ia fazer algo a respeito. Eu ia escolher a minha própria paz. Na manhã seguinte, liguei para Jessica Riley. Minha voz estava firme, meu objetivo claro. Estou pronto para apresentar os termos finais da minha rendição, eu disse a ela. Sua rendição? Ela perguntou, com um tom de confusão na voz. A rendição deles, corrigi. Meus termos. Minha proposta era simples e categórica. Eu assinaria os documentos necessários para liberar os fundos do fundo do meu avô, permitindo que eles salvassem a empresa e evitassem a ruína financeira completa. Eu não os deixaria falir. Eu os deixaria com a gaiola dourada que eles mesmos construíram. Eu não aceitaria um único dólar dessa transação para mim. Em troca, eles concordariam com uma ordem de proibição de contato permanente juridicamente vinculativa, imposta pelo tribunal.
Você tem certeza absoluta disso, Paula? Perguntou Jéssica, com a voz cautelosa. Você tem direito a um acordo significativo. Poderíamos fazê-los pagar, literalmente, pelos próximos anos. Tenho certeza, eu disse, com a voz firme. Isso nunca foi uma questão de dinheiro. Foi uma questão de princípios. Eu não quero o dinheiro deles. Eu quero a minha vida. Não foi um ato de gentileza. Foi um ato de finalidade, uma extração cirúrgica da influência deles da minha vida. Foi minha dispensa honrosa da família Nunes. Antes que os papéis fossem finalizados, Daniel me encontrou. Ele enviou uma mensagem, um simples "podemos conversar". E concordei em encontrá-lo em uma cafeteria pequena e neutra perto do meu apartamento. Ele parecia abatido, a confiança arrogante que sempre exibirá havia desaparecido completamente, substituída por uma vulnerabilidade confusa. Ele sentou-se à minha frente, mexendo um café que não estava bebendo. Não entendo, Paola, disse ele, com a voz quase um sussurro. Por que você está fazendo isso? Por que não pega o dinheiro e arruína eles? Depois de tudo o que eles fizeram. Olhei para o meu irmão e, pela primeira vez, não vi a criança de ouro, o rival, a razão de tanta dor. Vi apenas um homem fraco, preso no mesmo sistema que sempre o protegeu, incapaz de imaginar um mundo onde o valor não fosse medido em dólares e centavos. Senti uma pena estranha e triste por ele. Porque nunca foi sobre dinheiro, Daniel, eu disse suavemente. Era sobre liberdade. A minha liberdade. Levantei-me da mesa, deixando o meu próprio café intocado. Tirei uma nota de $10 do bolso e a coloquei sobre a mesa para cobrir nossas bebidas. Parecia a última dívida sendo paga. Espero que um dia, disse eu, olhando para ele uma última vez, você também encontre um jeito de se libertar. Saí da cafeteria para o sol brilhante da tarde e não olhei para trás. Deixei-o ali, cercado pelos destroços de uma família da qual ele se beneficiara, mas nunca compreenderá de verdade. Eu havia assinado minha própria declaração de independência. A guerra havia acabado. Eu estava livre. Um ano depois, a liberdade, aprendi, não é um destino ao qual se chega. É um lugar que se constrói, pedaço por pedaço. Depois que a batalha judicial terminou, eu poderia ter voltado, de volta à minha carreira militar, de volta ao mundo estruturado que eu conhecia tão bem. Mas a guerra que eu acabará de vencer me ensinou que minha missão mais importante não era mais em um campo de batalha estrangeiro. Era aqui. Era a missão de construir uma vida que eu mesmo havia planejado. Então, pedi dispensa honrosa. E com os fundos do fundo do meu avô, o dinheiro que ele havia deixado para mim, seu guerreiro, fiz algo que jamais me permitirá sonhar. Comprei uma pequena e tranquila fazenda aninhada nas colinas verdejantes de Vermont. Não era uma propriedade grandiosa como aquela em que cresci. Era uma casa simples, rústica, de madeira, com uma ampla varanda frontal, um celeiro vermelho robusto e hectares de campos abertos cercados por velhos muros de pedra. Esta era a minha verdadeira casa. Esta era a retaguarda que eu havia construído com minhas próprias mãos, um santuário do qual ninguém jamais poderia me expulsar. Também adquiri um novo companheiro de batalha, um pastor alemão ferozmente leal, com olhos castanhos inteligentes. Dei-lhe o nome de Ranger. Ele se tornou meu companheiro constante, o guardião silencioso da minha recém-descoberta paz. O dinheiro do meu avô era mais do que suficiente para a fazenda. Era uma quantia substancial, um legado que eu sabia que precisava honrar. Pensei no que ele escreveu, para que ela possa sempre voar. Percebi que a verdadeira liberdade não consiste apenas em quebrar as próprias correntes. Trata-se de ajudar os outros a quebrarem as deles. O legado dele não deveria terminar comigo. Era para ser um começo. Com a maior parte dos fundos restantes, criei uma fundação sem fins lucrativos. Chamei-a de Refúgio do Guerreiro. A missão era simples e clara: oferecer treinamento em habilidades ao ar livre e retiros terapêuticos com foco em traumas para jovens veteranas que lutavam para retornar à vida civil. Era para mulheres como eu, aquelas que serviram com honra, mas que voltaram para casa e se sentiram estranhas no mundo que lutaram para proteger.
Eu queria construir o porto seguro que nunca tive. A fazenda se tornou nosso acampamento base. Os campos e a floresta se tornaram nossos campos de treinamento e nosso santuário. É lá que você me encontraria agora, não em um escritório, mas sob uma copa de pinheiros, o ar cheirando a fumaça de madeira e terra úmida. Algumas semanas atrás, eu liderava um grupo de 6 jovens, todas na casa dos 20 anos, todas carregando as feridas invisíveis do serviço. Estávamos aprendendo a fazer uma fogueira em condições de chuva. Eu não era mais a tenente delas. Eu não dava ordens. Eu era a companheira de equipe delas, a irmã de armas delas. Mostrei-lhes a técnica, mas, mais importante, eu os escutei. Enquanto trabalhávamos, amontoados em torno das chamas que se apagavam, suas histórias começaram a emergir, histórias de se sentirem desconectados de suas famílias, que não conseguiam entender o que haviam passado, histórias de se sentirem à deriva em um mundo civilizado que parecia trivial e barulhento, histórias de se sentirem profunda e esmagadoramente sozinhos. Não compartilhei os detalhes da minha própria guerra familiar, mas compartilhei os sentimentos. Falei da solidão, da luta para encontrar uma nova identidade quando a antiga é desfeita, da batalha silenciosa para construir um novo senso de lar. Quando o fogo finalmente se acendeu, seu calor afastando o frio da noite, uma jovem ex-médica olhou para mim, com o rosto iluminado pela luz bruxuleante. Sabe, disse ela, com a voz suave, mas firme, estando aqui, esta é a primeira vez desde que cheguei em casa que não me sinto uma aberração. Eu sinto que não estou sozinha. Suas palavras foram o maior elogio que já recebi. Sorri para ela, um sorriso verdadeiro e genuíno, vindo de um lugar de profunda satisfação. Essas mulheres, esse lugar, essa missão, essa era minha nova unidade. Essa era minha família escolhida. A história termina aqui, mas minha vida está apenas começando. Todas as manhãs, acordo antes do sol nascer. Sento-me na minha varanda, numa velha cadeira de balanço de madeira, com uma caneca fumegante de café preto nas mãos, e o Ranger apoiando a cabeça nos meus pés. Observo o céu mudar lentamente de um preto intenso para um roxo profundo, depois para um laranja brilhante e esperançoso, enquanto o sol se põe sobre as montanhas verdes. Não há mais pesadelos com desertos distantes ou emboscadas em salas de conferência estéreis. Os fantasmas da família Nunes não assombram mais meus momentos de tranquilidade. Só a suave brisa da manhã, o som do canto dos pássaros e uma profunda e inabalável sensação de paz. Não sou filha de Catherine. Não sou um trunfo de Robert. Nem sou mais a tenente Nunes. Eu sou simplesmente Pará, uma sobrevivente, uma curandeira, uma mulher que lutou a guerra mais importante da sua vida, não por um país ou uma bandeira, mas por si mesma. E agora, todos os dias, posso ver o sol nascer em um amanhecer que eu mesma criei. Obrigada por acompanhar minha jornada desde aquela noite fria no gramado dos meus pais até esta manhã tranquila na minha varanda. É um lembrete de que, mesmo depois da noite mais longa, temos o poder de criar nosso próprio amanhecer. Meu refúgio de guerreiro me ensinou que a unidade mais importante é aquela que você constrói, com base na confiança e no respeito. Se a minha história te emocionou, por favor, mostre seu apoio curtindo este vídeo, inscrevendo-se no canal e compartilhando com alguém que precise ouvi-la. E nos comentários abaixo, adoraria ler sobre o seu refúgio. Conte-me sobre uma pessoa que faça parte da sua família escolhida.